Nos últimos anos, a falta de água atingiu muitas cidades brasileiras. O racionamento passou a ser realidade em várias regiões, principalmente naquelas com muitos moradores, indústrias e poucos mananciais. Ainda é preciso aprender a economizar água, um direito básico garantido por lei. Sem água, ninguém sobrevive. A crise hídrica passou a ser um dos assuntos mais debatidos no Brasil. A escassez que se repetia no Nordeste também atingiu São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e chegou à capital do país. Parte do problema se deve ao crescimento desordenado da população, das indústrias e da atividade agrícola. Tem ainda o desperdício. Água é assunto sério e a segurança hídrica é um dos grandes desafios da humanidade neste século. A água é necessária à vida, né? É necessária para uma série de atividades econômicas, é necessária para o meio ambiente e ela tem que estar, né, em quantidade razoável, quer dizer, não pode ser nem muita água, nem pouca água, ela não deve ser suja e ela deve estar próxima. Então a segurança hídrica, ela justamente engloba essas 4 dimensões. O Nordeste passou nos últimos anos pela pior seca da história. Pernambuco usa água do mar para abastecer a ilha Fernando de Noronha. O Ceará segue o mesmo caminho para melhorar a vida de milhares de pessoas da capital Fortaleza. Enquanto o mar não se transforma em manancial potável, a esperança para o Nordeste se resume às obras de transposição do Rio São Francisco. No Distrito Federal, quem planta sentiu os efeitos da crise. Muitos produtores tiveram prejuízo. A crise pegou os moradores de surpresa. Foi um período prolongado de seca e um aumento no consumo de água devido ao calor e à baixa umidade. Depois de 1 ano e 4 meses de racionamento, o governo do DF anunciou o fim da medida. Em março, ocorreu o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. Durante o evento, a Organização das Nações Unidas lançou o relatório da água, com dados que mostram a quantidade e a qualidade disponível no planeta. O mapeamento revelou os locais onde houve aumento do consumo e as áreas com risco de escassez. O estudo apresentou ainda soluções para gerenciar o problema da falta d'água, o que, segundo a ONU, pode colocar em risco a paz mundial. A água que pinga da torneira, que rega a horta, que é fundamental para a vida de tanta gente, acaba. E água é direito básico, garantido por lei. A Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida como Lei das Águas, foi criada em 97 para estabelecer limites no uso desse bem comum, até mesmo para evitar conflitos entre unidades da federação. Isso não é algo distante da nossa realidade. A maior segurança de abastecimento no Distrito Federal, por exemplo, é de uma barragem construída em Goiás. Ocorre que a gestão de água de Goiás é feita por Goiás, não pelo Distrito Federal. Nesse sentido, sempre fica o risco da má gestão do outro ente que você não pode interferir. Então, é mil vezes melhor buscar água na bacia hidrográfica no qual se encontra a sua cidade e manter essa bacia hidrográfica saudável, manter as áreas de preservação dos mananciais com atenção principalmente na questão da vegetação. Racionamento, uma palavra que ninguém mais quer ouvir falar. O racionamento não é uma boa coisa para ninguém, né? É claro que as pessoas que têm caixa d'água com volumes grandes, elas não sentem porque acumulam água e no dia que falta água na região, eles têm o suprimento próprio. Agora, quando a gente olha para a população mais vulnerável, para a população que não tem caixa d'água em casa, né? A gente vê muita gente sofrendo porque tem que ficar armazenando em balde, esse tipo de coisa é muito desagradável. Ficar sem água, ainda que por um dia, não é fácil. Dona Ana que o diga. Ela teve que carregar balde atrás de balde quando a torneira da casa ficou assim, ó, sem um pingo de água. O sacrifício foi grande. Comprei os baldes, tive que dar para o meu filho também e diminuir também o gasto, né? Juntar mais louça para lavar tudo de uma vez. Comprei bacia também, que eu deixava na pia e usava mais o balde com água para fazer comida e as bacias para lavar os pratos.